Olá, pessoal. Meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre a excitante vida do cristão. Outro dia eu estava conversando com uma garota lá com os seus 20 e tantos anos, para falar de Jesus para ela. E a primeira coisa que ela me falou, eu não gosto de igreja. E eu não estava falando de igreja. Mas ela logo relacionou e falou assim, eles não deixam eu fazer nada que eu gosto. E realmente essa é a visão que as pessoas têm da fé cristã e da vida do cristão. Elas acham que ser cristão é uma coisa muito chata, porque você tem que ficar rezando, ficar lendo a Bíblia, fazendo cara de santo, sofrendo à toa, e você não pode aproveitar as coisas boas da vida. É claro que existem muitos tipos diferentes de cristãos hoje em dia. Aqueles que são só de rótulo, que não tem nenhum compromisso com a fé, e Deus fica lá guardado num cantinho para quando eles precisarem, ou pelo menos é como eles tratam Deus. E tem os que são totalmente envolvidos com a sua fé, fazem questão de se esforçar ao máximo, fazer o seu melhor para Jesus, para seguir o que ele ensinou, são super dedicados. E entre esses dois extremos aí, tem vários outros cristãos, cada um no seu nível de compromisso, uns mais mornos, outros mais quentes. Mas, de uma maneira geral, o que a maioria das pessoas pensa é que ser cristão é muito chato. E a sua vida vira uma enorme chatice com longas listas de não pode isso, tem que aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E por isso eles acham que não vale a pena ser cristão. Então decide que se for para ser cristão tem que ser aqueles bem morninhos, sem compromisso nenhum, para não ser incomodado. Mas aqueles cristãos que têm um relacionamento verdadeiramente íntimo com Deus, descobriram que ser cristão é muito mais do que só isso. Realmente tem algumas coisas que o cristão não deveria fazer, que não são boas para ele. Não fazem bem nem espiritualmente e nem fisicamente. Mas isso é verdade até para as pessoas que não são cristãs. Todos têm as suas regras. Você não deveria comer muita gordura, não deveria fumar, nem beber demais bebida alcoólica e por aí vai. São regras que não são específicas da religião cristã ou de qualquer outra, mas são regras de bom senso para manter a sua saúde, seu bem-estar. De qualquer maneira, eu quero avaliar nesse vídeo os pontos considerados negativos da vida do cristão. Primeiro, aproveitar a vida. Diz que o cristão não pode curtir a vida. Mentira, porque eu curto a vida. Apesar de algumas igrejas condenarem várias das boas coisas da vida, não é o que a Bíblia diz. O bom e sábio rei Salomão já dizia: não há nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer o que a sua alma gosta e gozar do bem do seu trabalho. E isso também vem da mão de Deus. Está escrito lá em Eclesiastes 2:24. Então, o cristão não é o sujeito que não pode desfrutar a vida e desfrutar das coisas boas que ela oferece. Pode sim. Ele só não deve se deixar dominar por essas coisas. Como disse o apóstolo Paulo em 1 de Coríntios 6:12. Posso fazer tudo o que quiser, mas nem tudo me convém. Todas as coisas são permitidas para mim, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. E esse é que é o verdadeiro cristão, o cara que sabe que pode fazer e sabe o quanto pode fazer. Então, aproveitar a vida não é um problema. O próximo ponto negativo é o cristão tem que rezar, tem que ficar orando. Realmente, rezar é uma boa coisa para o cristão. Ele pode até ignorar a oração, mas quem sai perdendo é ele. Porque a oração não é um castigo para o cristão. Ela é a linha direta de comunicação com o Criador, o ser mais poderoso que existe.
Imagina, você tem um número do celular de Deus, qualquer coisa é só ligar para ele. É claro que muitos cristãos usam a oração como uma via de mão única. Um rádio que só transmite, falam, 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 e nem param para receber nada. É que nem aquela pessoa que senta para conversar com você, dispara a língua meia hora, não te dá nenhuma chance de falar nada, depois levanta para ir embora e fala, nossa, adorei nossa conversa. Isso já aconteceu comigo. Mas aqueles que aprenderam a conversar com Deus, descobriram na oração uma forma de comunicação muito eficaz e muito renovadora. Porque tem aquela situação, quando você sabe que precisa da ajuda de Deus para alguma coisa que não tem como resolver, e aí você leva o problema para ele em oração e ele te dá a resposta. E é uma coisa incrível, maravilhosa. Você presencia o ser mais poderoso de todos os universos parar por um momento para te dar atenção e te ajudar a resolver o seu problema. Deus fica cada dia mais real para o cristão que ora de verdade ou que reza com o coração. Bom, próximo ponto negativo. O cristão tem que ler a Bíblia. Essa é ótima, né? Eu já vi muitos cristãos que nunca abriram uma Bíblia. Então, não é exatamente uma exigência para a vida do cristão. Mas aí entra aquela questão do bom senso e do cuidado próprio. Fazer o que é bom para você. Se você não lê a Bíblia, você não deixa de ser um cristão. Você é apenas um cristão desinformado. Aquele sujeito que foi deixado num planeta desconhecido com um manual de sobrevivência, mas prefere não ler o manual. Aí ele fica sem saber dos perigos que tem que enfrentar, de como lidar com as situações difíceis naquele planeta, fica sem saber das oportunidades que pode ter, dos tesouros escondidos e de muita informação que ele vai passar a vida sem saber e achando ruim, reclamando com Deus por não ter facilitado para ele. Eu não leio a Bíblia para ganhar ponto com Deus. Ela é o alimento para a minha alma. É aquela dose da poção mágica que você bebe, que nem os personagens de videogame. O sujeito está quase morrendo no jogo, acha uma vida ou uma poção que recebe uma força sobrenatural para continuar em frente. E na vida real é assim também. Se alimentar da Bíblia, da pura verdade de Deus, não contaminada, ler sem interpretação, sem doutrinas te guiando, só você e as palavras de Deus, isso pode te renovar e dar forças para você ir muito mais longe e com muito mais facilidade. Então, não é um ponto negativo. Outro ponto negativo que eles falam da vida do cristão é que o cristão tem que ser bonzinho. Bom, essa aí, na minha opinião, acho que já é uma questão de caráter. A pessoa pode ter um bom caráter sem ser cristão, e eu já vi cristãos de mau caráter. Então, não tem nada a ver com a fé cristã, com a religião. É a índole da pessoa. Mas a ideia que é divulgada é que o cristão tem que ser um bobalhão, um panaca bonzinho, o que não é verdade. Nós cristãos fomos orientados por nosso Deus a tentar agir sempre da melhor maneira com as pessoas, demonstrar amor e perdão, mas ele não pediu para a gente ser idiota. Ser bom com o próximo e não fazer o mal é, na verdade, uma grande demonstração de força e de grandeza interior. Eu falei disso na live da arte de engolir os sapos. E também agir de forma correta nas diversas situações da sua vida vai aumentar o seu valor como ser humano e te livrar de muitos problemas indesejáveis. Outro ponto negativo. Eles dizem que o cristão tem que sofrer. Essa é engraçada, né? Tem gente que acha que a vida do cristão é sofrer para pagar os pecados, para descer até a morte, para ficar livre do purgatório, do inferno, seja lá o que for. Mas a pessoa que pensa assim não conhece muito sobre o cristianismo de verdade e nem sobre a realidade da vida. Porque os problemas do mundo, os sofrimentos, as dificuldades do dia a dia, não são uma exclusividade do cristianismo.
Isso faz parte da vida na Terra. Todo mundo tem problema, seja cristão ou não cristão. Aliás, o cristão tem uma vantagem nesse ponto, porque se ele tiver um relacionamento íntimo com Deus, ele pode entregar vários dos seus problemas para Deus resolver, ou pode pedir força extra para aguentar a pressão, ou até mesmo pedir uma intervenção divina milagrosa em casos extremos. E aí ele vai ver Deus agindo e ajudando. Então, esse ponto cai por terra também. Mas existem ainda muitos outros pontos negativos que são totalmente irreais, eu não me lembro de todos, mas foram inventados por pessoas que desconhecem a fé cristã. Como, por exemplo, o cristão tem que ficar a vida inteira lutando para ir para o céu. Essa é outra afirmação típica de quem não conhece a essência do cristianismo, que é que Jesus morreu por nós para nos livrar da dívida com a lei de Moisés e nos deu gratuitamente a redenção dos pecados. Ou seja, em palavras cruas, ele pagou a conta por nós. Então, nenhum cristão tem que pagar mais nada. E não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Se você não tem certeza disso, assista o meu vídeo sobre salvação, é muito esclarecedor. Então, a verdade é que o cristão é o oposto do que se pensa. A vida do cristão não é uma vida chata, monótona, sem emoção, cheia de restrições. Muito pelo contrário. O verdadeiro cristão é sempre surpreendido por Deus com novas emoções, com presentes de um Pai amoroso e com demonstrações impressionantes do poder e da grandeza do seu Deus. Foi por isso que aquele jovem fazendeiro, Eliseu, largou tudo e foi seguir o profeta maluco Elias, porque ele sabia que a vida seguindo e servindo Deus era muito mais emocionante e recompensadora do que a vida que ele levava. Os pescadores fizeram a mesma coisa quando seguiram Jesus. Eles não eram pobres, miseráveis, em busca de uma vida melhor. Estavam trabalhando, dando duro cada dia. Tinham acabado de ver o poder de Deus encher as redes deles, aquelas redes que eles tinham passado a noite toda tentando encher sozinho, tentando pescar e nada. Aí vem Jesus e manda eles jogarem a rede perto da praia, voltando para casa, lá no rasinho, e enche as redes, tanto peixe, que os barcos quase afundaram quando eles tentaram puxar para dentro. O baixinho cobrador de impostos subiu numa árvore para ver Jesus passar. Ele sabia que aquele homem não era comum, sabia que era Deus na terra e queria ver e sentir o poder de estar perto de Deus. Ser cristão é muito emocionante, é surpreendente, é excitante, é uma aventura. Se o seu cristianismo não faz você sentir assim, então a culpa é sua, porque toda ação e emoção estão com Deus. Se você não está sentindo nada disso e não está experimentando nenhuma emoção, é provavelmente porque você não está andando muito perto dele. Como fez o Pedro lá depois que Jesus foi preso, em Lucas 22, 55, fala que ele seguiu Jesus de longe. Se você ficar seguindo Jesus de longe, não vai ter toda a verdadeira emoção de ser um cristão e de presenciar as coisas incríveis, impressionantes e maravilhosas que Deus faz para aqueles que andam perto dele. Seguir Deus de perto não é chato. Aliás, você vai ficar tão surpreso e tão impressionado que vai pensar como que você conseguiu andar tanto tempo longe dele. E mesmo se você ouvir coisas que te chocam, você não vai querer se afastar de Deus, como aconteceu lá com o sermão de Jesus sobre comer a minha carne e beber o meu sangue, em João 6, 52, 53. Muitos dos seus discípulos ficaram escandalizados, foram embora, largaram Jesus. Aí ele virou para os 12 e falou assim: e vocês também vão me deixar? Aí Pedro respondeu: para onde que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Eles sabiam que valia a pena seguir Jesus de perto. Ele chocava todo mundo com as palavras, mas ele era Deus. Ele é Deus. E
eles não podiam deixar de segui-lo. Era uma surpresa nova a cada dia, uma emoção nova a cada dia. Eles andavam perto de Jesus esperando as coisas incríveis que iam acontecer, e elas aconteciam. É claro que tinha os Tomés da vida, né? Ia seguindo e duvidando, mas ele também não saía de perto. Mesmo com a pulga atrás da orelha, ele queria ver para crer e via. Lá no episódio de João 11, quando vieram falar para Jesus que Lázaro estava doente na Judéia, e ele falou que ia visitá-lo, os discípulos falaram: mestre, os judeus procuram te apedrejar e o Senhor vai voltar lá. Aí o Tomé chega e fala: vamos também com ele para a gente morrer. Quer dizer, o cara era o supra-sumo da falta de fé, mas ele queria andar perto de Jesus, ver as coisas acontecendo. E quando ele seguiu Jesus até lá na casa do Lázaro, ele viu um morto de 5 dias ressuscitar, coisa que nunca tinha acontecido na história. Se o Tomé tivesse ficado em casa reclamando, ele não ia ver. Então, não tenha medo de seguir Jesus de perto. Você vai descobrir que a vida do verdadeiro cristão é muito mais emocionante e muito mais surpreendente do que qualquer experiência incrível que você já viveu aqui nesse mundo. Deus vai se certificar de te surpreender sempre e vai te mostrar quem é o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Você vai ver em primeira mão a resposta para aquela pergunta que o profeta Eliseu fez em 2 de Reis 2,14. Onde está o Senhor Deus de Elias? Foi naquele episódio que ele ficou seguindo Elias a semana inteira, porque todos os profetas sabiam que Elias ia ser levado para o céu direto. Deus já tinha avisado. Aí toda vez que Elias chegava para Eliseu, falava: ó, fica aqui que eu vou ali e já volto. Ele falava: de jeito nenhum, eu vou com você onde você for. E ficava no pé do Elias o tempo inteiro. Aí Elias chegou e falou: o que você quer que Deus faça para você? Ele viu que o Eliseu não ia largar do pé dele. E o Eliseu tinha sido escolhido como substituto do Elias. Aí ele vai e responde para Elias: eu quero o dobro do seu poder. Elias ficou impressionado com a ousadia dele e falou assim: tudo bem, se você estiver comigo quando eu for levado, você vai receber. Aí é que ele não largou mais do Elias. Eles foram lá até o Jordão. Na hora de atravessar, Elias dobrou a capa, bateu no rio, a água parou, ficou acumulando aquela parede. Eles passaram no seco, foram caminhando do outro lado, vieram carros de fogo, com cavalos de fogo, levaram Elias. Ele jogou a capa, o Eliseu ficou lá de boca aberta, olhando toda aquela coisa acontecer. Quando ele se recuperou do susto, pegou a capa, voltou, parou no Jordão, bateu no rio, aí não aconteceu nada. Aí ele fez aquela pergunta de 2 de Reis 2,14. Onde está o Senhor Deus de Elias? E ele descobriu. Ele bateu de novo, Deus parou a água e o Eliseu passou a seco, com o dobro do poder que o Elias tinha. Então, se você quer ver as coisas acontecendo, ande bem pertinho de Jesus. Não saia perto dele, fique colado. E ele vai te mostrar. Você vai gostar muito. Eu sei porque eu já fui surpreendido várias vezes. Então, siga Deus de perto e você vai ver bem de perto ele fazendo coisas impressionantes. Você vai descobrir quão excitante é a vida do verdadeiro cristão. Pode acreditar, Deus gosta de nos surpreender. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.